Marcos, capítulo 14, versículo 32, 33. Jesus, ele celebrou com seus discípulos, deu aviso aos seus discípulos que todos se escandalizariam ou ficaria desorientado pelo fato que iria acontecer. Jesus, ele fez algo assim na vida dos discípulos, extraordinário. Jesus, ele, podemos até dizer que ele tomou cuidado com Judas, né? Quando ele foi celebrar a ceia, porque se Judas era o responsável, né, para comprar as coisas, por que Jesus mandou outros dois discípulos, né? João, né? Jesus, ele mandou esses outros dois discípulos para que fosse, né, preparar a Páscoa, né? E Judas não estava incluído aqui também, porque Judas já estava procurando um motivo para entregar Jesus. E o texto diz: e foram ao lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomando consigo a Pedro e a Tiago e a João, começou a ter pavor e angustiar-se. Jesus, ele era costume ele se reunir neste lugar do Getsêmani, né? Que é chamado também o lugar da Laga, né? Que preparava as uvas, mas não era lá, um jardim extraordinário. Bem que a Bíblia fala poucas vezes, 2 vezes provavelmente fala sobre o Getsêmani, né? Indicando um lugar onde Jesus gostava de estar, a sós e com seus discípulos. E era um lugar onde era agradável, perto de Jerusalém. Jesus, ele chama seus discípulos para ir para este lugar e pediu para os seus discípulos sentarem, né? Aqui não disse todos estavam ali, mas ele diz: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João. Não é que Jesus fazia a escolha dos discípulos, mas Pedro, Tiago e João, né, eram pessoas que estavam mais próximos de Jesus, estavam mais ligados com Jesus. Quando Jesus foi para o Monte da Transfiguração, Pedro, né, Tiago e João estavam ali. Quando Jesus ressuscitou a viúva, né, a filha de Jairo, né, Pedro e Tiago estavam ali. Esses homens estavam ali junto com Jesus. Em muitas ocasiões eles estavam com Jesus. Tinha uma aproximação a mais com Jesus. Às vezes não é Jesus que escolhia. É a natureza, às vezes, uma da outra que se bate, né? E Pedro, mesmo sendo Pedro, aquele Pedro, né, impossível, Jesus, ele tinha uma amizade com Pedro, Tiago e João. Jesus, ele estava ali nesse momento. Ele tirou um momento para orar. E não somente esse momento. Jesus, ele é diferente de nós, seres humanos. Porque Jesus, ele orava sempre. Sempre que ele tinha oportunidade, ele estava orando. Você vê muitas vezes no Evangelho de João, Mateus, Marcos, às vezes era necessário Jesus fazer um método, né, para tentar se livrar da multidão, para tentar se livrar até dos discípulos, porque ele queria orar, ele queria estar com o Pai. Então Jesus nos ensina que a oração é em todos os momentos da vida. E ele estava aqui prestes a enfrentar um grande momento na vida dele. E ele chamou consigo os seus amigos. Como é bom você ter pessoas que possam estar ao seu lado, né? Possa estar com você nos momentos alegres e nos momentos difíceis também. Jesus, ele chamou esses 3 discípulos à parte para ficar com ele. Jesus, ele estava ali sabendo do que vinha pela frente. Jesus, ele estava sentindo a grande responsabilidade, o peso,
Porque o pecado, ele afasta o homem de Deus. Jesus, ele sabia a consequência do pecado na vida dele. Não que ele cometeu o pecado, mas diz que ele se fez pecado por nós. Ele assumiu o nosso lugar. E a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Quando Deus chegou no jardim do Éden para falar com Adão, já foi diferente. Deus poderia dizer assim: Adão, sai da moita aí. Não, Deus disse: onde estás? Jesus, ele está aqui, sabendo que em breve. E ele diz que, o texto diz que ele já estava ali, né? Diz: a minha alma está profundamente triste. Diz para os discípulos que ele está sentindo pavor, angústia. Jesus Cristo, ele fez isso para que você não sofra mais angústia, que você tenha a certeza da vida eterna, porque ele sofreu por você na cruz. E ele sofreu bem antes da cruz. E ele quer que você o aceite.